Novembro Azul. Marque um gol pela prevenção do câncer de próstata. Realizar os exames preventivos anualmente é uma atitude de cuidado com a saúde. Por isso, driblar esse preconceito é fundamental. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 20% dos tumores de próstata são descobertos tardiamente. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais prevalente na população masculina e 25% dos pacientes morrem em decorrência da doença. Ou seja, o câncer de próstata mata 1 a cada 4 homens acometidos. Em sua fase inicial, o câncer de próstata tem evolução silenciosa. Muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma. Quando há detecção no estágio inicial, as chances de cura são em torno de 90%. Por isso, a melhor estratégia é sempre a prevenção. Conheça os mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Câncer de próstata é uma doença só de idosos? Mito. A doença costuma aparecer em homens mais velhos, mas pode ser diagnosticada a partir dos 40 anos. Se um homem da minha família já teve câncer de próstata, tenho mais chance de ter? Verdade. Quanto maior o grau de parentesco, pai, tio, irmão, maiores são as chances. E se houver mais de um caso na família, o risco é ainda maior. A etnia é um fator de risco para desenvolver a doença? Verdade. Quando comparado aos casos em homens de outras etnias, os negros que apresentam a doença têm a sua manifestação de 10 a 20 anos mais cedo. O exame de toque retal não é necessário se eu fizer o exame PSA? Mito. É possível que um homem com PSA normal esteja com câncer ou aquele com o PSA alterado não tenha a doença. Por isso é extremamente importante a realização dos dois exames. A vasectomia causa câncer de próstata? Mito. Durante anos, especialistas realizaram estudos com diversos pacientes vasectomizados e não vasectomizados, comprovando que a vasectomia não é associada ao aumento do risco de câncer de próstata. O aumento da próstata é um sinal de câncer? Mito. O aumento é chamado de hiperplasia benigna da próstata, doença que pode ser tratada com medicações orais ou mesmo com cirurgias endoscópicas. O câncer de próstata não apresenta sintomas? Mito. Os sintomas se manifestam sim, mas normalmente só na fase avançada da doença. Por isso é importante os exames preventivos. Presença de sangue na urina e ou sêmen pode ser sinal de câncer de próstata? Verdade. Os sintomas variam entre dores ao urinar, presença de sangue na urina e ou sêmen, vontade de urinar com frequência, alteração no jato urinário e dor óssea nos membros inferiores, bacia, pernas e joelho. Fique de olho. Os meus hábitos diários podem aumentar as chances de desenvolvimento da doença? Verdade. A obesidade, o tabagismo, o consumo de álcool, a má alimentação e o sedentarismo são fatores de risco para se desenvolver a doença. Mantenha hábitos saudáveis. Vista a camiseta desse time. Realize seus exames preventivos e incentive os homens de seu convívio a se cuidarem também. Seja a torcida que eles precisam. Apoie. Novembro Azul. Homens que se cuidam têm atitude. O câncer de próstata é uma doença silenciosa e, por isso, todo cuidado é pouco. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, a cada ano surgem mais de 70 mil novos casos da doença. Apesar dos dados alarmantes, se descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. No início, na maioria dos casos, o tumor cresce de forma tão lenta que não chega a dar sinais. Daí a importância da realização do exame periódico. Veja a seguir algumas informações e dados que separamos para incentivar o seu autocuidado e a sua atitude preventiva no combate à doença. Próstata. A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino semelhante a uma noz. Está localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. Ela produz parte do sêmen liberado durante o ato sexual. Fatores de risco: idade.
2 em cada 3 pacientes com essa doença têm mais do que 65 anos quando recebem o diagnóstico. Etnia. Quando comparado aos casos em homens de outras etnias, os negros que apresentam a doença têm a sua manifestação de 10 a 20 anos mais cedo. Histórico familiar. Histórico de câncer de próstata na família em parentes de primeiro grau, como por exemplo avô, pai, tio e irmão. Maus hábitos de vida. Obesidade, tabagismo, consumo de álcool, má alimentação e sedentarismo. Caso se enquadre em alguns desses fatores, redobre a sua atenção. Exames. Para homens com 50 anos ou mais, é recomendado fazer anualmente o PSA, sangue e o toque retal. Aqueles de etnia negra ou com parentes de primeiro grau com câncer de próstata devem começar o acompanhamento aos 45 anos. Confira quais são os sinais de alerta: dores a urinar, presença de sangue na urina ou no sêmen, vontade de urinar com frequência, alteração no jato urinário e dor óssea nos membros inferiores, bacia, pernas e joelho. Caso sinta alguma dessas alterações, procure pelo médico urologista o quanto antes. O preconceito, a falta de tempo ou o medo não devem ser mais fortes do que o seu amor à vida. Eu tenho atitude, eu valorizo a minha saúde. Novembro Azul, movimento mundial pela conscientização da realização dos exames preventivos contra o câncer de próstata. Participe desse movimento. Novembro Azul, vem na atitude preventiva. Conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata. Se liga, tenha atitude, cuide da saúde. O câncer de próstata é o tipo urológico mais comum na população masculina. A próstata é uma pequena glândula localizada na parte baixa do abdômen e produz parte do sêmen. Quando as suas células têm um crescimento descontrolado, um tumor é formado. Mais de 65 mil casos da doença ocorrem anualmente e 75% dos diagnósticos acontecem a partir dos 65 anos. Se você já é um cinquentão, fique esperto. A doença é silenciosa no começo e mais frequente após essa idade. Alguns sinais podem indicar o seu avanço. Tá difícil de urinar? Percebeu uma demora para começar e terminar de urinar? Diminuiu o jato de urina ou tá meio irregular? Tá com vontade de urinar mais vezes? Percebeu sangue na sua urina? Então não vacila, vai procurar o médico especialista. E ainda não tem 50 anos, você também precisa se cuidar. Os casos de câncer de próstata em homens a partir de 20 anos têm aumentado. Se algum parente de primeiro grau já teve a doença, fica de olho. O risco de desenvolver a doença mais do que duplica, viu? Agora você já sabe, seja um cinquentão ou um novinho, a prevenção é o melhor caminho. Adote uma alimentação saudável, inclua exercícios físicos na rotina. Evite o fumo. Controle o consumo de bebidas alcoólicas e busque informações confiáveis sobre o assunto. Por último, deixe o tabu de lado, ele pode ser um inimigo da sua saúde. O cuidado de agora reflete no resultado do futuro. Novembro Azul, vem na atitude preventiva. A principal forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolvem tumores malignos. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque. Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque. Os exames são rápidos e podem salvar vidas. Não deixe o preconceito ser maior que sua saúde. O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens, mas com a detecção precoce, as chances de cura são enormes. A partir dos 50 anos, é essencial que todos os homens consultem um urologista regularmente. Homens com histórico familiar devem começar ainda mais cedo. Os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. Caso apresente um ou mais desses sintomas, procure e converse com um médico. Fatores de risco: histórico familiar de câncer de próstata, pai, irmão e tio.
Homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Obesidade. Caso possua um desses fatores, é ideal procurar o médico a partir dos 45 anos. Compartilhe campanhas e informações sobre a importância da prevenção do câncer de próstata e a campanha de Novembro Azul. Divulgar informações pode salvar vidas.